Núpcias de Vingança, capítulo 6. O coração de Ellen palpitava enquanto ela o encarava perplexa. Ele estava sem o paletó e a gravata, e desabotoara a camisa quase até a cintura. As intenções não poderiam estar mais claras. Nós já nos despedimos mais cedo, disse Ellen com a voz falha. O que está fazendo aqui? Você tem uma memória muito curta, Mabel. Os olhos dele cintilavam. Eu disse que na visita seguinte passaria a noite nesta casa. Sim, mas eu nunca pensei. Ela mordeu o lábio, lutando para manter o mínimo de dignidade e, para conseguir mantê-lo a maior distância possível, prefiro que meus hóspedes esperem por um convite. Fiquei receoso de ter que esperar para sempre. A boca curvou-se em um sorriso cínico. Ele caminhou até ela e tirou o bule das mãos trêmulas. Sente aqui. Ellen sabia que, caso se virasse e corresse, ele simplesmente a seguiria. Além do mais, não pretendia demonstrar tanta fraqueza. Então forçou as pernas bambas a caminhar até o sofá e afundou nas almofadas gastas e macias, grata por aquele aconchego. Na mesa em frente, havia uma bandeja com 2 xícaras, uma jarra de creme, açúcar, uma garrafa de conhaque e 2 copos. Você certamente não tem dificuldade para se sentir à vontade, comentou ela, sem muita firmeza mais. Mac não deu a devida atenção. Talvez porque eu saiba que muito em breve será a minha casa também. Ele sentou-se na outra ponta do sofá e começou a servir café. Você não acha que está se precipitando? Ellen lutou para manter o tom de voz neutro. Além disso, você disse que me daria um dia para pensar. Achei que mostraria ao menos a decência de me permitir avaliar a proposta sozinha, acrescentou com um toque de arrogância. Em vez disso, resolvi cortejá-la, Cherie. Disse devagar. A decência sempre me pareceu uma virtude muito estúpida. Ao ouvir as palavras dele e ver o olhar divertido que as acompanhou, Ellen sentiu um arrepio, mas fingiu uma coragem falsa e empinou o queixo. Virtude? Estou surpresa por você conhecer essa palavra. Você tem uma opinião tão ruim a meu respeito, ma chérie, frisou Mac, enquanto servia o conhaque. A vantagem é que isso me alivia da obrigação de me comportar bem. Ele se inclinou na direção dela, que se encolheu de modo instintivo, percebendo tarde demais que Mac estava apenas colocando o conhaque e o café ao alcance dela. Ellen percebeu o olhar irônico dele diante daquela reação automática, mas não fez nenhum comentário. Em vez disso, perguntou: o que Niel disse para deixá-la tão aborrecida? Ela evitou o olhar dele, pegando o copo e bebeu um gole de conhaque. Não sei o que você quer dizer, mas não nega que voltaram a se encontrar. Mac retrucou com aparente calma, mas com um toque duro na voz que Ellen captou. O carro dele passou pelo meu quando ele retornou ao restaurante. Ainda estava zangado com sua tentativa de afogá-lo? Ele mencionou isso, comentou Ellen, sem querer se estender no assunto. Mas ele parecia mais interessado em fazer fofoca sobre você. Mac ergueu as sobrancelhas. Eu não sabia que já havia tido o prazer de conhecê-lo. Mas você conhece a noiva dele. Ao que parece, já frequentaram as mesmas festas. Mac disse sem demonstrar muito interesse. Conheço muita gente em muitas festas e elas não me impressionaram muito. Bem, mas ela se lembra de você e de sua reputação. Ele riu. Eu tenho uma? Não sabia. Você é conhecido como alguém avesso a compromissos? Alguém cujos casos amorosos nunca duram mais de 2 meses? Vai negar isso? Não. Ele ainda parecia estar se divertindo. Posso lhe assegurar, mami, que o amor nunca fez parte de nenhum dos meus affairs. Ela mordeu o lábio. Você gosta de joguinhos, não é, Monsieur de la Roche? Porque nós dois sabemos que essa sua proposta de casamento não passa de uma brincadeira. Não pretende se casar comigo, nem com ninguém. Ela fez uma pausa para recuperar o fôlego. Sendo assim, podemos parar com isso agora. Já estou ficando cansada. Mac pegou o paletó, tirou alguma coisa do bolso e pôs sobre a mesa. Era a embalagem de uma joalheria.
Ellen ficou tão chocada que quase engasgou com o conhaque. Esse não é o momento ideal, explicou ele. Mas talvez isso finalmente a convença de que eu realmente quero que aceite, que se torne minha esposa. Os diamantes do anel formavam um círculo de fogo ao redor da chama mais profunda de um rubim magnífico. Ellen ofegou, em parte por admiração, mas também pelo mais profundo pavor. Então, acredita em mim finalmente? Tudo o que você precisa fazer agora, Mabel, é tomar uma decisão. Você fala como se fosse fácil. Sim ou não? Falou Mac. O que poderia ser mais simples do que isso? Ellen balançou a cabeça em desafio. Você parece estar se esquecendo de que está me pedindo para escolher entre liberdade e um compromisso vitalício com o estranho. E o que essa liberdade lhe garante hoje, mami? A voz dele era dura. O direito de trabalhar sem parar, enquanto a casa desmorona ao seu redor? O direito de nunca ser capaz de aproveitar sua beleza, sua alegria de viver? E, afinal, dada a minha reputação, é possível que esse compromisso não dure mais do que 2 meses. Ele o encarou, sentindo um nó apertar o estômago. Talvez aquele fosse o maior problema. E se ele, por mais absurdo que isso possa parecer agora, acabar me ensinando a desejá-lo, a amá-lo e depois me abandonar? Ellen pensou. Isso poderia destruir meu coração para sempre. Por fim, ela falou em uma voz tensa. Morci, não sei se aguentaria nem mesmo por 1 mês conviver diariamente com você. E tomou fôlego para tentar se acalmar. Não concordaria mesmo com nenhuma outra possibilidade para recuperar Monte Agli? Você é de uma franqueza brutal, comentou Mac. Sendo assim, também serei franco. Minha resposta é não. Não concordaria com nada além do que já propus. Quero a casa e quero você dentro dela. Ou você pode ficar com sua liberdade. A escolha é sua. Ela passava os dedos nervosos na faixa do vestido. Eu darei a resposta amanhã. Mac olhou para o relógio. Já é amanhã. Seu tempo está acabando, Mabel. Ellen reagiu subitamente inflamada. Eu gostaria que você parasse de me chamar assim. Pare de fingir que sou bonita. Ele a observou por um instante, os olhos semicerrados. Por que você se subestima tanto? Porque sou realista. Ela bebeu o último gole do conhaque. Eu amava Niel, e ele escolheu outra pessoa, uma mulher bonita. Ellen fez uma pausa. Não tive a chance de vê-la no restaurante, mas creio que seja bonita. O olhar dela o desafiava. Dizem que você é um especialista no assunto, Morcy de la Roche. O que acha? Agora que a viu outra vez. Ele ficou em silêncio por um momento, então deu de ombros. Ela tem seus encantos, e deve ser uma fera na cama, acrescentou irônico. Era isso que queria ouvir? Falou usando um pouco mais de delicadeza. Não tenha pena de mim, Ellen falou com a voz levemente arrastada. Helene, acho que você já bebeu conhaque demais. Discordo. Ela segurou o copo com firmeza. Na verdade, gostaria de mais um, muito mais, se não se importa. Mac levantou a garrafa. Como quiser, mas ele é bom demais para ser usado como anestésico, mami. Ellen sentiu-se subitamente quente, a cabeça rodava. Talvez eu queira mesmo ficar bêbada. Acho que você vai conseguir atingir seu objetivo mais rápido do que imagina, disse Mac sem nenhuma emoção. Ellen levantou o copo para fazer um brinde. Saúde, Morcy. Ellen falou com cuidado e riu, antes de beber mais um gole. Salut, petite. A voz dele parecia muito mais próxima agora. Ela notou que o copo lhe fora atirado da mão com cuidado, e de repente estava encostado no corpo dele, o queixo apoiado no ombro forte. Ellen sabia que deveria resistir, e rápido, mas os sentidos estavam embriagados pelo aroma viril. Uma estranha fraqueza pareceu invadi-la. De repente, ela também percebeu que uma das mãos de Mac se enfiava sob o longo cabelo,
e uma carícia gentil e ritmada. Ficou surpresa com tanta ternura. Naquele momento, sentiu como se fosse a única rocha protetora que lhe sobrava em um oceano de desolação. Mas sabia que aquilo não era verdade. Ele era o inimigo. Ellen se afastou de súbito, tentando se libertar. Mas os braços que a sustentavam eram muito fortes e a mão que lhe acariciava o cabelo fazia movimentos quase hipnóticos, descendo pela nuca e chegando aos ombros. Fique calma, Helene. A voz era doce. E feche os olhos. Não precisa ter medo, eu juro. E de repente, parecia mais simples acreditar e obedecê-lo. Era quase imperativo se deixar conduzir em vez de lutar e ceder ao ritmo do próprio coração, que batia em compasso com o dele. Ellen não tinha ideia do que a despertará, mas logo estava completamente acordada, apesar de tomada por uma dor de cabeça e ardência nos olhos. Ela olhou ao redor com cautela e logo o congelou. Se esquecerá das dores. Viu-se deitada no sofá, acomodada nos braços de Mac, que dormia ao lado com o queixo apoiado na cabeça dela. Estavam tão próximos um do outro, percebeu alarmada, que podia sentir o calor do peito nu e peludo através do tecido fino do vestido. Um dos braços dele estava ao redor dos ombros dela, e o outro descansava sobre o quadril de Ellen. Ai, meu Deus! Ela gemeu em pensamento. Como eu deixei isso acontecer? O que lhe dava algum alívio sobre os reais acontecimentos da noite anterior é que, além dos sapatos largados no chão, ambos estavam completamente vestidos, mas o constrangimento dela não teria sido muito menor se estivesse acordado nua. E há quanto tempo estavam ali, deitados? Ellen se perguntou angustiada. As velas ainda queimavam, mas na lareira havia apenas cinza. Estava vulnerável naquela situação e não queria correr o risco de acordá-lo, e por conta das circunstâncias, se aproveitar da situação. Com o máximo de cautela, ela levantou a perna e deslizou para fora do abraço de Mac. Ficou sentada por um momento, ouvindo, mas não houve qualquer alteração no ritmo da respiração dele. Então se levantou, tentando ignorar a profunda dor de cabeça, e seguiu caminhando na ponta dos pés pela casa escura, até alcançar o próprio quarto, onde se trancou em segurança, e ainda colocou uma cadeira contra a porta para garantir. Lutando contra a náusea e a tonteira, Ellen tirou a roupa, deitou-se na cama e puxou as cobertas por sobre a cabeça. Maldito conhaque. Devia estar louca, afinal, qualquer coisa poderia ter acontecido enquanto estava inconsciente, mas para a própria surpresa, Mac a deixará dormir em paz. Bem, ele não devia me desejar tanto assim. Afinal, ela pensou, o interesse dele é mesmo apenas a casa. Ellen se pegou, imaginando por que tal constatação a deixava tão magoada. Tentou afastar aquela ideia e se concentrar em alguma estratégia para tentar convencê-lo a aceitar os planos dela. Mas acabou se perdendo nas lembranças das coisas que ele dissera, no modo como a olhava, como a tocava. Passou o restante da noite em claro, e quando o sol começou a entrar pela janela, se vestiu e desceu as escadas para dar uma volta ao redor do lago. Cada passo era uma tortura, mas o afresco seria bom para aplacar a enxaqueca, falou para si, tentando ser otimista. A porta da sala de estar continuava fechada, e para o alívio dela, tinha a cozinha toda para si. Fez um café bem forte e bebeu tudo o que colocará na xícara de uma vez, o que ajudou um pouco. Então saiu da casa e ficou parada à beira d'água por um longo tempo, observando Monte Agri, quase em ruína, imaginando como conseguiria mantê-la sem a injeção de uma substancial quantia em dinheiro. Depois caminhou de volta para casa sem pressa. Vou tomar um banho, pensou enquanto subia as escadas, e colocar uma expressão corajosa no rosto. Porém ficou estática tão logo entrou no banheiro. Bonjour, disse Mac, imerso nas águas da banheira. Ele levantou a esponja, deixando a água escorrer pela cabeça e pelo peito.
Veio dizer que aceita se casar comigo? Se for isso, pode começar seus deveres de esposa esfregando as minhas costas. Ai, Deus! Ellen reclamou, chocada, saindo do banheiro e batendo a porta enquanto escutava a risada divertida dele. Daisy estava à pia da cozinha lavando as xícaras e copos usados na noite anterior, quando Ellen chegou, com o rosto tão vermelho e a respiração ofegante. Por que Mac de la Roche ainda está aqui? Perguntou desorientada. E o que ele está fazendo na minha banheira? Imagino que esteja tomando banho. Daisy a olhou com reprovação. Acho que ele tem direito a alguns mimos, depois da noite passada. O que você quer dizer com isso? Daisy se virou, as mãos no quadril, e o olhar agora era realmente severo. Do absurdo que foi, senhorita Ellen, deixar o rapaz dormir naquele sofá desconfortável, quando havia um quarto preparado para ele no andar de cima. O pobre Sir Henry deve estar se revirando no túmulo. Ellen suspirou. Isso não tem nada a ver com hospitalidade, começou. Mas Daisy a interrompeu com firmeza. Quando o encontrei esta manhã, ele me disse que a senhorita esperava por ele. Não é verdade? Ellen desistiu de se defender. Sim, acho que sim. Eu só não tinha certeza de onde nos encontraríamos. Ah, certo. Daisy devolveu, mas apaziguada. Ela exibiu um olhar astuto para Ellen e falou. Tenho a impressão de que vamos ver mais Sr. de la Roche daqui em diante. Ellen respondeu apenas com um murmúrio e encheu a chaleira de água para colocá-la para ferver. Estava começando a preparar o café quando a campainha foi tocada com alguma insistência. Meu Deus, quem iria aparecer a essa hora em pleno domingo? Daisy enxugou as mãos e foi até a porta. Convidou mais alguém, senhorita Ellen? Não que eu me lembre. Quando Daisy retornou, o rosto estava fechado e a expressão dela era de total desagrado. É o Sr. Nilson, disse, a voz muito séria. Ele insiste em falar com a senhorita, por isso o levei até a biblioteca. Ellen deixou o café sobre a mesa e foi encontrá-lo. O visitante indesejado estava de costas para a lareira apagada, olhando ao redor, como se avaliasse o lugar. Posso ajudar, Sr. Nilson? Perguntou, com a voz gelada. Sim. Pode me dizer quando vai ter o bom senso de me vender esta casa? Meu pessoal só espera minha autorização para começar a trabalhar aqui. Eu já dei a resposta. Ellen falou com o queixo erguido. E é não. Achei que tivesse deixado bem claro. Mas isso foi quando você ainda esperava conseguir um investidor, argumentou ele. Todos no vilarejo sabem que você não teve sucesso. Portanto, acho que, se tiver bom senso, vai reconsiderar a minha oferta. Sinto ter que repetir, Montiagre ainda não está à venda. Sou um homem tolerante, senhorita Frayne, mas minha paciência está se esgotando. Admita que perdeu. Isso é o que ele pensa, Ellen disse para si mesma. Ainda tenho um as na manga, e é hora de usá-lo. Ela ouviu o ranger de uma tábua e não precisou se virar para saber quem acabará de entrar, e o que ele esperava ouvir. A luta finalmente acabará. A escolha estava feita, fossem quais fossem as consequências. Ellen tomou fôlego, ciente de que todo o corpo tremia. Ela encarou Trevor Nilson e deu a notícia com a voz rouca. Temo que esteja errado. Vou me casar muito em breve e meu futuro marido planeja restaurar completamente esta casa, a casa de nossa família. Ela fez uma pausa. Não é verdade? Querido. As mãos de Mac tomaram os ombros dela. Ele cheirava a limpeza e frescor, mas os lábios que lhe tocaram a base do pescoço em um beijo demorado eram quentes. Ele disse baixinho no ouvido dela. Este será um de meus muitos prazeres, mon amour. Então ficou parada ao lado, os braços envolvendo o corpo de Ellen, as mãos no quadril dela em um gesto de posse, tão casual quanto perturbador. Estava descalço, sem camisa, vestia apenas calças jeans surradas. Quando eu acordei, você já havia se levantado, Cherie.
Ele sorriu divertido. E aqui está você, entretendo outro homem. Ah, não acho que o Sr. Nilson tenha apreciado muito nosso encontro, disse ela em fria. Além do mais, ele já está de saída. O rosto do homem estava aborrecido e vermelho. Então, esse é o seu salvador? Ele quase cuspiu a palavra. Tenho que admitir que trabalha rápido, senhorita Frane. Até onde estava a noiva de um. Ele mal lhe deu um fora e a senhorita tratou de arrumar outro. Trevor Nilson sorriu de um jeito que deixou ela arrepiada de nojo. Onde encontrou esse aí, meu bem? Eu a encontrei, cortou Mac. E está ofendendo minha noiva, Morsi. Talvez seja melhor ir logo, se não quiser que eu o expulse. Eu já estava mesmo indo embora. Já à porta, Nilson se virou. Isso aqui vai lhe custar uma fortuna, meu amigo. Espero que ela valha a despesa. Poucas mulheres valem. Assim que Trevor Nilson partiu, Ellen se afastou de Mac e foi até a janela. Você costuma sair do quarto seminu? Estava acabando de me barbear quando o ouvi. Algo contra? A voz dele era leve. Ela deu de ombros. Não é muito decente. Fez uma pausa. E fez esse homem horrível pensar que havíamos dormido juntos? Mac completou com cordialidade quando ela voltou a excitar. Mas não pode negar que passou a maior parte da noite nos meus braços, mami. Ela intricou os dentes ao se lembrar do fato. Então ele continuou, a voz ainda macia. Você acabou aceitando finalmente fazer o último grande sacrifício para salvar sua casa. Por um momento cheguei a pensar que sua aversão a mim por mim seria um impedimento. Ela mordeu o lábio e baixou a cabeça. Pois é, aceitei. A voz era amarga. Acho que eu deveria agradecer a Morsi Nilson. Mac falou pensativo. Se não tivesse vindo aqui esta manhã, talvez sua resposta fosse outra. Sim, seria. Ellen respirou fundo. Não sente nenhum remorso pelo que está fazendo? Pelo que está me forçando a fazer, Mac? E tudo por um capricho? Ela balançou a cabeça. Se realmente quer uma casa, há muitas outras que poderia comprar. E muitas mulheres que cairiam aos seus pés, louca para se casar com você. Mas você é a única, Cherie, disse ele despreocupado. Você não finge amor eterno. Deixa bem claro que quer apenas meu dinheiro. Acho isso revigorante. E eu o acho degradante. Mac afastou a mecha do cabelo para trás da orelha de Ellen. Mesmo assim, Helene, chegamos a um acordo. E ele não será rompido. Ele enfiou a mão no bolso da calça e pegou a caixinha de veludo. Agora me dê sua mão. Ellen ficou entorpecida ao ver o anel de rubi deslizar pelo dedo e assumir sua função simbólica. Tão belo, pensou, observando o fogo lento que queimava nas profundezas da pedra. E tão sem significado para mim. Você vai me dar um beijo ou eu terei que roubá-lo? Engolindo em seco, nervosa, ela ergueu a boca para encontrar dele com relutante obediência. Mas em vez da paixão violenta que imaginará e temerá, o beijo de Mac veio gentil. Os lábios moveram com uma doçura hipnótica. A ponta da língua lhe testou as defesas sensualmente. Ele está me seduzindo, pensou Ellie, e sentiu a mente vacilar e o corpo começar a reagir. Mas ela não queria isso. Então procurou manter o corpo rígido. Apesar, sentiu o calor que parecia passar da pele nua dele através das roupas. Queria que aquele beijo terminasse, queria escapar. Por fim, com um suspiro de lamento, ele levantou a cabeça e a observou com os olhos semicerrados. Você precisa de mais ardor, Cherie. Mac foi irônico. Mas isso vai mudar depois de aprender um pouco mais sobre o prazer. Ela recuou e envolveu o corpo com os braços de maneira protetora. É isso mesmo que pensa? A voz dela destilava desprezo. Ele riu
e correu a mão pelo rosto tenso de Ellen. Sim, pequena inocente. É o que penso. Ele olhou o relógio. Agora, lamento muito, mas preciso me vestir e voltar para Londres. Você vai embora? Ela ficou surpresa de verdade. Agora? Por que? Não. Afinal, já consegui o que queria e preciso me preparar para uma reunião que será amanhã de manhã. Mac pegou a mão que estava o anel de rubi e a beijou. Mas devo retornar na próxima semana. Neste meio tempo, um arquiteto virá aqui com a equipe para começar o trabalho da restauração da casa. O tom dele foi seco e profissional, deixando claro o dinamismo e tino para os negócios. Ela se ressentiu. Monteagle ainda não é sua, Morcy, pensou, e atacou em seguida. Já tenho meu pessoal, obrigada. E agora também tem Alan, Mac sorriu. Por isso, não dificulte as coisas para ele, Cheryl. O pobre homem ofende-se com mais facilidade do que eu. Ele fez uma pausa e acrescentou casualmente. Só mais uma coisa. Qual o número de sua conta bancária, por favor? Ellen pegou. Por que eu deveria lhe dar o número da minha conta? Para que eu possa transferir dinheiro para você. Tenho meu próprio dinheiro, obrigada. Disse fria. Não preciso de caridade. Não é caridade. Com certeza haverá despesas ocasionais quando o trabalho iniciar, e você não deve arcar com elas. Ele sorriu. E também preciso comprar seu enxoval. Sugiro que façamos uma cerimônia civil diante de algumas testemunhas no final do próximo mês. O coração de ela estava descompassado. Mas você disse que não havia pressa, contestou ela, que podia esperar. Acho que já fui bastante paciente. E a noite passada abriu meu apetite, mami. O sorriso de Mac ficou ainda mais largo quando ele viu a expressão de ultraje e a apreensão nos olhos dela. Agora seja boazinha e anote o número de sua conta para mim. Depois disso, eu vou embora e você terá paz. Ellen obedeceu, trêmula de raiva. Mac pegou o papel e já se encaminhava até a porta quando virou e deixou o olhar percorrer o corpo dela de cima a baixo. Por outro lado, disse com suavidade, ainda me lembro de como se acomodou em meus braços ontem. Poderia muito bem ser persuadida a ficar. Ele viu os olhos dela se arregalarem de choque e continuou, a voz ainda mais sedutora. Mas cabe inteiramente a você decidir, mon amour. Embora eu tenha certeza de que a cama no meu quarto é muito mais confortável do que esse sofá. Não vou duvidar de você, Morcy. Adeus. As palavras pareceram lhe arranhar a garganta. Então foi em direção à janela. Mal ousou respirar até ouvir a porta ser fechada. Monteagle estava salva, Ellen murmurou para si. E aquilo era tudo o que importava. Agora precisaria encontrar um jeito de pagar o preço. Você pode ter Monteagle, Morcy. Ela sussurrou baixinho, resoluta. Mas eu nunca serei sua, isso eu juro, por tudo que é mais sagrado.